Agora no Interação, a corneta do Schiavone. E eu vou quebrar o protocolo e começar o programa com um vídeo sensacional de uma ocorrência que aconteceu pela manhã em Araraquara, aqui na região, onde uma mulher foi presa. Vejam bem, uma mulher foi presa porque se recusou a sair de uma praça pública. Em Araraquara, como em Ribeirão Preto, tem um decreto que impede as pessoas de se aglomerarem também, ficarem nas praças, né? Como acontece aqui em Ribeirão, da mesma forma. Só que lá ela foi abordada por uma viatura da Guarda Civil Municipal, que pediu para que ela se retirasse da praça. Ela estava sozinha no local e a mulher deu um barraco monstruoso, disse que não ia sair, que a Constituição era maior que um decreto, acusou o decreto de comunista, de estar querendo fazer o Brasil igual uma China. Enfim, depois de mais de 20 minutos de bate-boca, a polícia e a Guarda Civil Municipal não teve jeito, acabou algemando na marra a mulher. Ela foi levada para a delegacia, foi detida e, inclusive, disse que vai processar as autoridades por conta de considerar essa prisão ilegal. Rogério, tá no ponto? Vamos soltar a imagem impressionante. O vídeo é muito grande, eu vou colocar o comecinho dele e aí depois a gente vai pro final no corte. Pode mandar bala. Mas eles estão falando que aqui a praça está fechada. Não, tá falando que não pode caminhar por lugar nenhum, não pode ficar por lugar nenhum, entendeu? É só uma pessoa livre. Aqui é um país livre, aqui não é comunismo. O comunismo é lá na China, onde o PT está se afiliando. Aqui não, aqui é Brasil. Mas existe um decreto, o decreto... Mas a Constituição está acima do decreto. Se alguém me tirar daqui, o advogado do meu marido já está sabendo isso aí. Vai vir daqui a pouco aqui. É só isso aí que eu falo. O advogado vai estar vindo daqui a pouco, meu marido. Ele está vindo aqui já? Não, daqui a pouco. Se alguém ousar me prender aqui, Então, a história foi essa. Chegaram lá para conversar com ela. Essa pessoa que conversa é um jornalista. Vocês podem ver que ela estava aí bem exaltada, né? E aí teve toda uma conversa aí, uns 20 minutos de conversa. A polícia vai, a polícia volta. Mas aí, o que aconteceu? Ela não saiu de lá. Vamos ver a sequência do vídeo. Mas uma situação inusitada aqui na Praça dos Advogados, em Araraquara, em frente a Napoleão Samidei, nesse momento. Não resiste, senão a senhora vai encontrar. Não resiste, não resiste. Põe a algema nela, não resiste, senhor. Infelizmente, você está preso. Tá me enforcando! Infelizmente, você está preso. Eu não tô respirando! Infelizmente, eu vou ter que prender a senhora, viu? Eu não tô respirando! Solta meu pescoço! Então, a senhora não resista. Não resiste, não morda. Não resista. Só a partir de agora a senhora está presa. Tá? A senhora vai fazer força e vai se machucar. Só isso que vai acontecer. Nós vamos querer machucar a senhora. A senhora vai fazer força. Gira ela, gira ela. Meu bandido! Ai, meu braço! Gira o corpo dela. Pronto. Não, gira o corpo dela. Ai, meu braço! Gira o braço dela ao contrário. A senhora está presa, infelizmente, viu? Não era isso que a gente queria fazer. beleza, você pode trocar. Algema. Virada. Tá doendo meu braço! Camila. Deixa eu ver. Tá doendo, esse braço aqui tá doendo! Oh my God. Tá doendo meu braço! Comunista do inferno! Comunista! Filma aí o circo! Puxa saco do PT dos comunistas! Filma aí! Puxa saco! Cadê minha bolinha? É isso aí. São imagens impressionantes, muito fortes aí a respeito desse caso que aconteceu em Araraquara. A mulher foi abordada por GCMs aí. Ela não quis sair da praça, disse claramente aí que o decreto era inferior à Constituição e que não ia sair de lá e que se ela fosse presa, já tinha um advogado que estava no QAP e então que estava aí pronto para pegar, né, para atualizar aí o caso. E, inclusive, essa mulher já saiu da cadeia. Ela só foi detida, né? Registraram um boletim de ocorrência, ela vai responder pelo crime, mas ela não ficou presa, ela só foi detida ali para comparecer até a delegacia. E na delegacia, ela também deu uma entrevista para as emissoras, para os meios de comunicação lá de Araraquara, na qual ela falou aí sobre essa detenção. Vamos ouvir o que ela tem a dizer.
É isso aí. Aí a gente pede até para o nosso ouvinte, telespectador aqui, fazer o contraponto, né? Evidentemente, aí esse vídeo foi divulgado por uma pessoa que era favorável à posição política da mulher que foi presa, né? Então, está expressando ali todo um contexto político também, mas não se trata aqui de um apoio a essa corrente política, né? Mas sim ao noticiar o fato e aí colocar a versão da mulher que foi detida aí por ficar em praça pública, contrariando a previsão do decreto, tanto o decreto estadual quanto o decreto federal, quanto o decreto municipal lá de Araraquara. E aí essa visão da prisão, coloca para nós de novo no ponto, Rogério, por favor, para a gente mostrar aqui para quem está acompanhando pelo Facebook e também pela TV Tati, a imagem da autuação dela, da prisão efetivamente, né, da detenção, ela que foi detida aí pelos guardas civis municipais. São imagens realmente impressionantes. Pode soltar, Rogério, se estiver no ponto. Olha lá. Não resiste. Põe a algema nela. Não resiste, senhor. Infelizmente, ela está presa. Tá me enforcando! Infelizmente, ela está presa. Eu não tô respirando! Infelizmente, vou ter que prender a senhora, viu? Eu não tô respirando! Solta meu pescoço! Então, a senhora não resista. Não resiste, não morda. Não resista. Só a partir de agora a senhora está presa. Tá? A senhora vai fazer força, vai se machucar. Só isso que vai acontecer. Nós vamos querer machucar a senhora. A senhora vai fazer força. Gira ela, gira ela. Bandido! Ai, meu braço! Gira o corpo dela. Pronto. Não, gira o corpo dela. Gira o braço dela contrário. A senhora está presa, infelizmente, viu? Não era isso que a gente queria fazer. Ah, beleza. Você pode trocar. Algema. Virada. Tá doendo meu braço! Camila. Deixa eu ver. Tá doendo esse braço aqui, tá doendo! Oh, my. Tá doendo meu braço! Comunista do inferno! Comunista! E são imagens impressionantes. A gente tá vendo essa mulher que foi colocada aí na cadeia, né? Foi colocada na viatura e levada para a cadeia lá em Araraquara. Depois ela já saiu. E, inclusive, a gente tem uma manifestação aqui muito importante de se fazer. A gente vai conversar daqui a pouquinho. A gente está fazendo contato com ele nesse momento, com o doutor Daniel Ronde, um advogado especialista, um dos maiores criminalistas aqui de Ribeirão Preto. Inclusive, que tem uma posição muito forte a favor do isolamento, né? Principalmente nas redes sociais. Ele é uma voz muito corrente aí entre os defensores de das medidas de isolamento. É público que ele tem essa posição. E ele fez uma manifestação muito, muito correta, na minha visão, juridicamente falando, né, nas redes sociais também a respeito desse caso, condenando completamente essa prisão que foi feita lá em Araraquara, dizendo que não vê nenhum pingo de legalidade. Foi uma aspa que ele usou aí, né, sobre essa prisão, e a gente vai falar com ele já na sequência sobre esse assunto, né, sobre a legalidade ou não dessa prisão, se realmente o que a mulher falou lá, que o direito constitucional dela de ir e vir é maior ou menor do que isso, né, do que essa prisão. A gente vai debater esse assunto agora com o Ronde, que é um grande especialista nessa área, que com certeza vai poder falar para nós sobre esse assunto. Eu vou aproveitar, enquanto a gente faz o contato, em ler a opinião dos nossos leitores aqui. Estamos com um recorde de ouvintes e telespectadores no nosso programa hoje. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente, inclusive, peço aí para quem puder compartilhar essa live para a gente bater todos os recordes possíveis aí. E eu ia ler os comentários, mas o Ronde já está na linha, eu vou aproveitar para falar com ele, que é sempre esclarecedor. Ronde, uma boa tarde, excelente, muito bom estar te recebendo aqui no programa Interação. E queria falar sobre essa prisão, né? Como você vê? Realmente você acha que ela foi ilegal, que tinha aspectos de ilegalidade aí? Principalmente na questão do que a mulher argumentou lá, que a Constituição se sobrepõe a um decreto municipal. É isso mesmo? Ela está correta nesse ponto? Obrigado pela participação, uma boa tarde. Boa tarde, Eduardo. É sempre uma satisfação estar falando com você, todos os seus ouvintes. Bom, é lógico que para que a gente possa fazer uma análise, a gente tem que ter acesso a tudo. O que eu vi, eu não sei se é tudo, mas o que eu vi, de fato, me causa um grande sentimento de incapacidade, um grande sentimento de ilegalidade com o que eu vi ali naquelas imagens. De fato,
nós temos como regra constitucional vigente a livre locomoção individual. As pessoas, elas não perderam o direito de ir e vir com os seus bens no território nacional. Essa é uma garantia que se sobrepõe, Eduardo, a qualquer tipo de portaria, a qualquer tipo de decreto, a qualquer tipo de lei infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição Federal, que é a lei máxima do país. É importante dizer que, lógico, o direito de ir e vir não é um direito absoluto, mas a própria Constituição, ela prevê as exceções em que apenas o presidente da República, e aí nós não estamos falando de A, de B ou de C, mas sim do chefe do Estado, da União, né? O presidente em exercício, e a Constituição diz que somente o presidente, lá no artigo 79, vai poder declarar alguns estados de impedimento, que nós no direito chamamos de estado de sítio, aonde as pessoas possam ter suspensa, e aí a Constituição ela é brilhante, ela não fala nem da perda do direito, mas ela fala da suspensão da liberdade de reunião. Tá? Isso não aconteceu ainda no país, e no meu sentir, pelo que vi dessas imagens, é uma prisão totalmente arbitrária e ilegal. E como no Estado de Direito a gente não cumpre ordem ilegal, uma vez que também existe o abuso de autoridades constituídas, eu entendo que, de fato, é algo que deve ser analisado pelo Poder Judiciário nas duas vertentes. Tanto no questionamento que levou a essa prisão, quanto na própria integralidade dessa prisão. É uma questão muito importante essa, né? Porque aqui a gente não está falando que a mulher... Eu queria deixar isso muito claro para o nosso leitor. Por exemplo, o doutor Daniel Ronde é uma pessoa que tem a posição publicamente a favor do confinamento, do isolamento, né? Pelas redes sociais ele expressa isso sempre com muita qualidade, né? Sempre de argumentos muito convincentes. Eu, por exemplo, tenho uma opinião que é contrária à quarentena. Eu não acho que a quarentena seja uma medida mais adequada, mas aqui a gente não está falando de ser posição a favor ou contra o confinamento, nem nada disso, né? A gente está falando na questão jurídica, né? A mulher alegou aí, quando ela foi presa lá, foi detida lá na praça, que a Constituição se sobrepunha a um decreto municipal. E o que a gente tem, na minha visão, como muito bem disse o doutor Ronde, é um guarda municipal efetuando uma prisão manifestamente dada por uma ordem ilegal. Não porque a quarentena é ilegal ou porque é um problema, mas porque só pode tirar o direito sagrado de ir e vir de uma pessoa a autoridade competente, que não é o prefeito municipal, né? Isso tem que vir de cima, como bem disse o doutor Ronde. E, doutor, e agora? O que pode acontecer? A mulher disse que vai processar a prefeitura e a guarda por conta dessa prisão. Ela tem elementos para fazer isso? Olha, Eduardo, e é importante dizer que essa observação que você faz, ela é muito oportuna. Nós não estamos fazendo aqui um discurso político e nem um discurso de achismo. Eu, enquanto pessoa, entendo que pelas orientações da Organização Mundial de Saúde, pela situação caótica que vivemos na questão de saúde local, ou mesmo nacional, que a melhor saída para se achatar a curva, para evitar um contágio imediato no momento de grande incidência da doença, é o isolamento. Eu sou o defensor do isolamento no sentido amplo da situação, mas isso foge completamente a ideologismo ou partidarismo. Nós estamos falando de direito, e eu, enquanto operador de direito, enquanto legalista, alguém que estudou direito, que vivencia todos os dias o exercício regular do direito, eu não consigo deixar de me manifestar num momento que eu acho, de fato, que é um grande erro todo esse episódio de prisão. De fato, essa mulher ela vai poder abordar várias situações dessa ilegalidade. A primeira é a manifestação ilegal dessa prisão, porque
porque ela recebe uma ordem de prisão embasada numa lei infraconstitucional, onde ela tem uma lei superior que prevê o direito dela estar ali, ela tem, somado a isso, uma grande polêmica que foi discutida recentemente na lei de abuso de autoridade, que é exatamente a vinculação das imagens, né? E ela cita num segundo momento que foi solicitado que um órgão de imprensa estivesse divulgando, me parece até que ao vivo, no momento que aquilo estava sendo feito, e a lei de abuso de autoridade recentemente, ela impede expressamente esse tipo de divulgação de imagem de prisão, ainda mais quando a prisão acontece de uma forma tão absurda como essa. Você imagina que a fundamentação da prisão dela se daria por uma norma penal, o 268 do Código Penal, que é possível transmissão de epidemia. Ela é uma lei que, se condenada por, estaria cumprido em caráter de restrição de liberdade. Ou seja, ainda que se processada fosse e condenada fosse, ela não iria para a cadeia. Então, de fato, me assusta quando nós temos medidas totalitárias, de um lado ou ao outro, quando não se respeita uma norma positivada, uma norma refletida, uma norma que é garantista, que a regra se põe com liberdade e não exceções. Por que disso, Eduardo? Seus ouvintes podem estar se perguntando, eu acho que devia prender mesmo, eu acho que não devia prender, porque fulano disse isso, ciclano disse isso. Pensamos, se a gente for permitir excessos, muitas tragédias foram justificadas com base em exageros, com base em situações ditatoriais, com base em regimes de exceção. Então, nós, legalistas, não podemos permitir que isso volte no ano de 2020, sabe que força que vier. Sabe? Eu acho que nós devemos nos insurgir com muita propriedade sobre isso, mais uma vez, independente de posição ideológica. Doutor, eu concordo em gênero, número e grau com as suas palavras, inclusive porque entre os nossos próprios telespectadores e ouvintes aqui no Facebook, muitas manifestações de gente apoiando a prisão, de dizer, não, tem que prender mesmo. Vou pegar um caso aqui, só para exemplificar, são dezenas de comentários, né? Mas a Márcia, por exemplo, a Márcia Silva dá boa tarde pra gente, né? Ela diz que é contra a violência, mas infelizmente hoje tive que ir no centro de nossa cidade, Ribeirão Preto, né? Como você sabe, não temos lotérica no Ribeirão Verde para pagar nossas contas, mas se eu fosse autoridade, eu prenderia sim muita gente que estava passando, como se não tivesse acontecendo nada e como se não estivéssemos no fim do mundo com esse vírus. Por exemplo, a Márcia, inclusive, é uma pessoa que é pré-candidata a vereadora, mora lá naquela região, e ela foi uma pessoa, por exemplo, que defendeu a prisão. E como ela, tem pelo menos uns 20 comentários aqui de gente falando que o governo tinha que prender mesmo, né? A gente tem também muita gente falando que a prisão é um absurdo, né? São correntes dos dois lados. Mas é o que eu costumo dizer, aí trata-se de uma afronta direta a um princípio constitucional, né? Você não pode barganhar com escolher o princípio constitucional que você vai colocar em prática e o que você não vai colocar, né? Ou serve para todo mundo em qualquer situação, não tem que servir para ninguém nunca, né? E me parece que essa é uma questão relevante, né? Isso, inclusive porque hoje o que é absurdo para você, amanhã pode não ser. Tem até um grande poema de Mayakovsky que ele fala, se você não se insurgir contra os absurdos, daqui a pouco o absurdo chega na sua porta e não haverá mais ninguém para se sobrepor a esses absurdos. Então, eu entendo que muitas vezes a gente tem um discurso até emocional de ir a favor ou contra de um ato, mesmo que ilegal, por bairrismo, por interesse ou por filosofismo, mas nós temos que entender que se a gente começar a aceitar uma exceção, que é exatamente a prisão, como regra, daqui a pouco nós vamos estar batendo a nossa porta esse tipo de violência. Porque a violência, ela inicia de
uma forma que, se você não se insurgir com veemência contra qualquer ato arbitrário, logo a arbitrariedade ela toma força e nós viveremos um estado de exceção. Aqui sabe nossos países vizinhos, que hoje tentam, inclusive, restabelecer o livre direito de informar da imprensa, que é um requisito básico também, e hoje está sendo censurado. Nós temos posições de manifestação sendo tolhidas. Você imagina que eu e você fazer uma reflexão sobre determinado assunto, se esse assunto não for de agrado de uma autoridade que detém a força, nós poderíamos estar sendo levados para alguns porões de algumas delegacias por aí. Então, essa insurgência na democracia, ela é vital para que a gente mantenha a democracia. Porque, senão, quando você tem a força de um Estado forte, a lei não é a régua, a lei não é a regra. A lei passa a ser a vontade do mais forte. E contra a vontade do mais forte só existe a força. Como que um cidadão consegue se sobrepor a uma pessoa que tem uma força maior do que a dele? Pela legalidade da lei. Ora, se menor ou maior tem que respeitar a lei, eu tenho um poder judiciário que me garante o acesso de enquanto menos favorecido ao igual tratamento. Se isso não valer, e valer a lei do mais forte, eu posso ser mais forte que você agora, Eduardo. Amanhã você passa a mão numa arma e será o mais forte em relação a mim. Teremos o que, Eduardo? Tragédia. Viveremos tempos difíceis. Viveremos tempos de ausência de direitos mínimos. É isso que a gente não quer, tanto de um lado quanto de outro. Tem uma passagem aqui, um texto, que essa situação me veio na cabeça assim que eu tive acesso às imagens. Tem um texto maravilhoso feito pelo Martin Niemer. Muita gente acredita como sendo do Bertolt Brecht, outros como do Eduardo Alves Costa, outros do Mayakovsky também, mas esse texto, na verdade, que eu vou citar, é desse teólogo protestante alemão, né? E ele é aquele famoso, acho que todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida. Primeiro vieram levar o meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram levar o meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram levar o meu vizinho católico. Como eu também não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Então é muito isso que você falou, né? A partir do momento que a gente tem uma pessoa... Ele tem um 5 da resistência nazista. Exato. Ele viveu exatamente tudo isso que você está dizendo. Quando nós temos uma lei imposta pela vontade do mais forte, nós não temos uma regra, um Estado democrático. Nós temos um Estado de exceção. Se eu sou mais forte que você, pode ser exatamente por uma coisa que seja banal. Um direito à propriedade. Se eu quero a sua casa, eu entro no tapa e te tiro de dentro da sua casa. Se eu não tenho um poder judiciário democrático para exigir que essa ilegalidade cesse, eu vou sempre me submeter à vontade do ditador, do mais forte. Perfeito, Rod. Muito obrigado pelo bate-papo e pela análise. É sempre um prazer acompanhar e discutir as questões envolvendo a sociedade e o direito contigo. E nesse caso, né, vamos ver os desdobramentos dessa história que ocorreu em Araraquara, se realmente vai haver aí um processo. E te prometo que, se houver efetivamente, vou te procurar de novo para a gente comentar mais sobre esse caso no futuro. Muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, Eduardo. É sempre uma satisfação falar com você e com seus ouvintes. Grande abraço, querido. Obrigado. Esse foi o Daniel Ronde, né, que fez a análise aí da prisão desta mulher aí numa praça de Araraquara. Lembrando que isso aconteceu hoje, né? O caso, e ela já foi solta, inclusive, mas ela foi detida aí por desacato, por desobedecer a ordem da polícia de sair da praça, que não poderia ser ocupada por conta de um decreto municipal lá do prefeito Edinho Silva, aquele de boa lembrança do PT. Foi ministro, inclusive, da Dilma por muito tempo das comunicações. O decreto é dele e a mulher estava alegando inconstitucionalidade, que a Constituição é maior do que o decreto, no que ela foi corroborada, inclusive, pelo Daniel Ronde, já um dos maiores juristas do setor criminal aqui de
de Ribeirão Preto. E aí alguém, eu não tenho agora a pessoa, né, já passou o comentário, mas alguém disse aí que a prisão dela foi por desacato. Não pode haver desacato se a ordem é ilegal, né? E a ordem de prisão ali foi uma ordem ilegal, porque ela está contrariando a Constituição Federal. Nenhum decreto municipal pode restringir direitos que a Constituição dá às pessoas. Então, por isso, a ordem não pode ser um desacato, porque a ordem foi efetivamente ilegal. Como diz o Ismael Rocha aqui, foi um exagero, efetivamente, dos guardas municipais, e a mulher tem que aí procurar o direito que ela vai ter, enfim. Inclusive, na questão da divulgação da imagem dela, é um problema também. Certamente isso vai ser abordado num processo judicial aí.